Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos para a narração da Parashá Vayeshev segundo Midrash. Vamos comentar sobre o ciúme dos irmãos de Yosef. Jacó ele teve 12 filhos e todos eram de Sadiquim, justos. Porém, José era especial dentre eles. Ele era um tzadik tão santo que lhe incomodava ver as pessoas fazendo até um mínimo erro. E aí, sempre que ele percebia que seus irmãos estavam fazendo algo errado, ele ia direto para o seu pai contar para ele. Yosef esperava que seu pai os repreendesse por seus pecados, mas Yosef cometeu 2 erros. Primeiro, ele deveria falar primeiro com os irmãos dele, explicar o que estava acontecendo de errado. Talvez assim eles ouvissem ele. Segundo, Yosef frequentemente achava que seus irmãos tinham pecado, quando na realidade havia uma razão para eles terem agido de tal forma. Os relatos de Yosef para Yaakov incomodavam e preocupavam muito os seus irmãos. Eles achavam que o Lashon Hará, a maledicência que Yosef fazia deles para o pai, ia acarretar com o pai deles expulsando eles de casa, como Abraão havia feito com Ismael. Os irmãos eles podiam perceber que Yosef era o favorito de Yaakov. Eles achavam que o pai o amava porque acreditava no que ele falava deles para o pai deles. Mas, na realidade, Yaakov tinha outras razões para o seu amor especial por Yosef. Yosef era o filho de Rahel, a principal esposa, por quem Yaakov servira a Labã. Também Yaakov viu que Yosef, apesar de sua pouca idade, era um extraordinário estudioso de Torá. Ele não saía de perto de Yaakov tão ávido que era para aprender Torá com seu pai. Yaakov decidiu honrar Yosef, tornando claro para todos que ele era um filho especial. Ele comprou uma lã de excelente qualidade de um mercador. Deste tecido ele mandou fazer uma linda roupa para Yosef. Agora os irmãos ficaram com muito mais ciúme, porque seu pai tratava Yosef de um jeito diferente. O que o ciúme pode causar? Ouça essa história. As coisas terríveis que o ciúme pode trazer podem ser aprendidas a partir da história do rei Saul. Shaul foi o primeiro rei de Israel. Quando o profeta de Hashem quis coroá-lo como rei, Shaul era tão tímido e modesto que se escondeu, pois achava que não merecia governar sobre o povo judeu. Depois de ser rei por um tempo, no entanto, ele começou a gostar da alta posição que ocupava e se tornou arrogante. O rei Shaul era um grande tzadik e talmid raham, e Hashem esperava dele uma obediência exemplar, e é por isso que quando mais adiante Shaul não cumpriu uma mitzvah de Hashem, o profeta de Hashem anunciou uma severa punição para ele. Hashem decidiu tirar a coroa de você, ele fará outro homem ser coroado rei em seu lugar. Quem era este outro homem que se tornaria um rei? O rei Shaul temia que fosse um jovem pastor chamado Davi. O jovem Davi sempre parecia ter sucesso em tudo que fazia. Ele matou o poderoso gigante Golias, liderava o povo judeu em várias lutas, as quais sempre ganhava. O rei Shaul, apesar de ser um tzadik especial, ficou com um pouco de ciúme de Davi. Ele pensou: Davi está tentando tirar o meu trono. Ele começou a perseguir Davi. Certa vez, o rei Shaul matou uma cidade inteira de Coanim, sacerdotes, porque eles deram comida a Davi e seus homens. Shaul imaginou que eles estavam ajudando a Davi a se rebelar contra ele. Quando uma pessoa sente ciúme, ela não pensa mais com clareza. Ela imagina que está sendo tratada injustamente e pode considerar a pessoa a quem inveja como seu inimigo. Isto também aconteceu com os irmãos de Yosef, porque eles sentiam inveja de Yosef, imaginavam que Yosef era um perigoso inimigo, alguém que estava tentando prejudicá-los. Eles estavam convencidos de que tinham o direito de puni-lo, porque nossos Rahamim, sábios, perceberam o quanto o ciúme é prejudicial.
Um deles costumava rezar sabiamente: Hashem, proteja-me, para que eu não sinta ciúme dos outros e não deixe que os outros sintam ciúme de mim. Em alguns livros de orações, Sidurim, essas palavras se encontram no final de Shemoneh Esrei, que rezamos diariamente. Mas voltamos à história de Yosef. O sonho dele, o primeiro sonho. Certa noite ele teve um sonho. Na manhã seguinte ele ficou ansioso em contá-los aos seus irmãos. Apenas ouça esse estranho sonho, ele lhes disse. Eu sonhei que estávamos todos juntos no campo amarrando feixes de trigo. De repente meu feixe se ergueu e permaneceu de pé. Seus feixes rodearam o meu e se curvaram para ele. Os irmãos ficaram enfurecidos ao ouvir estas palavras. Agora nós sabemos o que você pensa. Eles acusaram Yosef. Você acredita que, porque é especial, você governará sobre nós e nós nos curvaremos para você. Você deve imaginar estas coisas durante o dia, pois do contrário não sonharia com elas à noite. Qual era o verdadeiro significado do sonho de Yosef? Ele era uma profecia de Hashem, de que um dia os irmãos se curvariam diante de Yosef no Egito, para onde eles iriam para comprar grãos. Mas vamos ao segundo sonho. Logo depois, Yosef teve outro sonho. Primeiro ele contou aos seus irmãos e depois o repetiu para seu pai Yaakov na frente deles. Eu estava cercado pelo sol, pela lua, por 11 estrelas, explicou Yosef. Todos eles se curvaram para mim. Seu pai lhe perguntou: O seu sonho significa que eu, o sol, sua mãe, a lua, e seus irmãos, as 11 estrelas, se curvarão para você? Este sonho não faz sentido. Ele não pode se tornar realidade porque sua mãe Rahel não vive mais. Yaakov viu que os irmãos estavam com ciúme de Yosef por causa de seus sonhos. Para acalmá-los, portanto, ele agiu como se tivesse irritado com Yosef por contar sonhos sem sentido. Mas lá no seu coração, ele pensou: este sonho foi mandado por Hashem. Deixe-me esperar para ver quando ele se concretizará. Yosef estava convencido de que seu sonho se tornaria realidade. Ele disse aos seus irmãos: Estou destinado a governar sobre vocês. Nosso pai Yaakov foi para Lavã para se casar com minha mãe Rahel. Eu sou primogênito de Rahel e, portanto, eu devo ser o soberano. Hashem decidiu que assim deve ser e vocês não precisam sentir raiva ou ressentimento de mim. E Yaakov manda Yosef para Shehem. Quando Yosef estava com 17 anos, seu pai lhe disse certo dia: Estou temeroso quanto aos seus irmãos, eles estão cuidando das ovelhas nos arredores de Shehem, a cidade de Shimon e Levi, que foi destruída naquele episódio com Diná. Talvez o povo de lá planeje atacar seus irmãos com vingança. Vá e veja se eles estão bem. Era realmente perigoso para Yosef, um jovem rapaz, viajar até seus irmãos que o odiavam. Por que então Yaakov enviou Yosef sozinho até Shehem? Na verdade, foi Hashem quem colocou esta ideia no coração de Yaakov. Hashem queria que Yosef fosse vendido para o Egito, de forma que finalmente Yaakov e sua família pudessem ir para lá. Isso seria o começo do exílio no Egito que Hashem predissera para Abraham. José, obedecendo à ordem de seu pai, foi procurar os seus irmãos. Mas quando ele chegou em Shehem, não achou ninguém. E pensou onde que eles podem estar. Andou para lá, para cá, esperando encontrá-los, e nada. De repente, um homem atravessou seu caminho. E daqui a pouco nós vamos ver quem era este homem. Quem você procura? O homem perguntou. Meus irmãos, respondeu Yosef. Você os viu por aí pastoreando suas ovelhas? E o homem lhe disse. Eles saíram de Shehem. Escutei eles dizendo, vamos para Dotã. E Yosef, então, se dirigiu a Dotã. Os irmãos enxergaram Yosef de longe e já pensaram consigo mesmo, lá vem o sonhador. E eles começaram a discutir o que fariam com Yosef. Temos que nos livrar dele antes que ele se livre de nós.
Eles discutiram o que deveriam fazer, se deveriam matar Yosef. Os dois mais agitados entre eles eram Shimon e Levi. Ele merece morrer, eles diziam. Vamos matá-lo e dizer a nosso pai que um animal feroz o devorou. Reuven não tinha certeza se Shimon e Levi estavam com a razão. Yosef é apenas uma criança, argumentou ele. O que quer que tenha feito para nós não foi com a intenção de nos destruir, foi somente infantilidade. Ouçam-me, não derrame sangue, apenas joguem-no em um poço, e se ele merecer a morte, Hashem, que vai cuidar disso, se encarregará disso. Yosef, chorando, ainda pedia para os seus irmãos: não façam isso comigo. Mas os irmãos não se apiedaram. Estamos todos em perigo porque você está tentando nos governar, eles disseram. Com o apoio de seus irmãos, Shimon atirou Yosef em um poço e então os irmãos se sentaram para comer. Reuven os deixou porque tinha que voltar para casa. Enquanto os irmãos comiam, uma caravana de mercadores árabes passou perto deles e Yehudá sugeriu: por que não vendemos Yosef para os árabes? Ele acha que se tornará um rei e governará sobre nós. Ao invés disso, ele se tornará um escravo. Os irmãos concordaram que esta seria uma punição justa. Yosef é vendido aos árabes. Seus camelos carregavam especiarias. Isto era algo incomum porque naquela época a maioria dos árabes levava betume para vender. Como vocês sabem, o betume tem um cheiro desagradável. Hashem fez com que estes árabes transportassem especiarias ao invés de betume, para que o tzadik Yosef desfrutasse do aroma agradável delas durante sua viagem. Os irmãos receberam 20 peças de prata pela venda de Yosef. Reuven voltou para os seus irmãos e não achou Yosef. E ficou desesperado. O que vocês fizeram? Agora nosso pai perguntará onde ele está e nos mandará de ponta a ponta do mundo para encontrá-lo. Não se preocupe, os irmãos asseguraram a Reuven. Nós diremos ao nosso pai que ele foi devorado por um animal feroz e assim ele não mandará ninguém ir procurá-lo. Molharam então as vestes de Yosef com o sangue de um bode. Quando Yaakov viu a roupa de Yosef toda suja de sangue, começou a chorar. Um animal selvagem devorou meu filho, ele gritou. Ele rasgou suas roupas em sinal de luto e ninguém conseguia consolar ele. Ele ficou muito triste com a perda do filho e se recusava a se sentar em um assento alto. A partir de então, começou a se sentar somente no chão. Depois de uma viagem longa e cansativa, inundada de lágrimas, Yosef chega ao Egito e é colocado à venda como escravo. E quem compra ele é Potifar, que era um ministro de Faraó. Ele comprou José e levou para sua casa. E ele começou a prosperar porque tudo que José fazia dava certo e ele enriqueceu. Porém, Yosef foi testado por Hashem. E Yosef era tão bem sucedido na casa de Potifar que ele começou a se apreciar. Hashem disse: Yosef, você está passando bem aqui, enquanto seu pai está sofrendo por você. Eu darei a você um teste difícil. Você permanecerá um tzadik mesmo longe da casa de seu pai, aqui no Egito, um país onde todas as pessoas são imorais? Hashem então mandou um teste para Yosef. Zuleika, a esposa de Potifar, decidiu que gostava deste jovem. Se ao menos ela pudesse fazer com que ele gostasse dela, e ela tentou de todas as formas. Mas ele sempre escapava dela. Até que ela não conseguiu mais comer e nem dormir, ela pensava o dia inteiro nele, queria desesperadamente ter ele para si. E aí teve um dia que era uma comemoração no Egito, uma celebração da festa nacional em homenagem ao Rio Nilo, e todas as pessoas iam para lá para participar dessa festividade. Mas aí ela falou que estava doente, que não estava passando bem e ficaria em casa. E José, como também não se misturava nessas festividades pagãs, ele também não foi. E ela pensou: é hoje a minha chance. Quando todos tinham saído de casa, Zuleika chamou Yosef.
Yosef estava cansado de rejeitar ela dia após dia. Quantas vezes ele teria que dizer não? Seria tão mais fácil simplesmente concordar com ela? E de repente ele pensou em seus sagrados pais, Jacob e Rahel. O que eles pensariam de seu filho se ele pecasse? Eles nunca o perdoariam. Não, não escutarei você, Yosef gritou. Ele viu que Zuleika desembainhava uma espada. Ela agarrou o hobby de Yosef, mas ele escapou rapidamente para fora dele e largou na mão dela e saiu correndo da casa. E aí tem uma explicação, uma recompensa de José por essa atitude. Quando nós nos referimos a Yosef, nós o chamamos de Yosef Hatzadik. Acrescentamos a palavra Hatzadik depois de seu nome, porque Yosef foi comprovadamente um tzadik. Hashem o testou e ele não pecou. Como recompensa, Hashem fez com que mais tarde Yosef se tornasse governador de toda a terra do Egito. Mesmo centenas de anos depois, Hashem compensou os descendentes de Yosef, os judeus, porque ele se recusou a pecar com a esposa de Potifar. Isto aconteceu assim. Quando Moshe Rabbeinu e os judeus estavam à beira do Iansuf, do Mar Vermelho, com o poderoso exército do faraó se aproximando, os judeus estavam aterrorizados. À frente deles rugia um poderoso mar, atrás deles bradava o exército egípcio. E qual a direção que eles deveriam seguir? Então, um milagre aconteceu. Hashem abriu o mar, formando um caminho seco para os judeus atravessarem. Como o povo judeu mereceu um milagre tão fantástico? Uma resposta pode ser encontrada no Halel. Terrilim 114. O mar viu e fugiu. O que o mar viu e fugiu, que o fez de repente fugir e secar para Bnei Israel, os filhos de Israel? Nossos sábios explicam. O mar viu o caixão de Yosef. Os filhos de Israel carregavam com eles o caixão de Yosef, porque Yosef tinha pedido aos judeus que o enterrassem na terra de Israel. Quando o mar viu o caixão de Yosef, o mar fugiu. Ele se transformou em terra seca para os judeus. Hashem, desta forma, recompensou Yosef, que fugiu da esposa de Potifar. Foi assim que Yosef, ao passar no teste e não pecar, ajudou os judeus, mesmo muito mais tarde, quando já nem vivia mais. Mas voltamos à história. Ele foi preso. Quando Potifar retornou, sua esposa lhe contou tudo o que aconteceu, toda aquela invenção que ela tinha armado, mas Potifar ele não acreditou na sua esposa. Ele sabia que Yosef era um tzadik, um homem excepcionalmente honesto e justo, porém, ele não poderia dizer para todo mundo que a sua esposa estava mentindo. Então, ele ordenou que Yosef fosse açoitado e fosse colocado na prisão. Mas lá na prisão também aconteceu algumas coisas bastante interessantes. Hashem ajudou Yosef na prisão também. O oficial encarregado dos prisioneiros percebeu que poderia confiar nele completamente. Assim ordenou a Yosef que não precisaria ficar na cela como os outros prisioneiros. Ele teria permissão de circular livremente e foi designado como supervisor dos outros presos. Durante os 10 anos que passou na prisão, Yosef manteve seu posto de supervisor. Certo dia, 2 novos prisioneiros foram trazidos e eles eram o copeiro e o padeiro do faraó. O copeiro havia sido punido porque fora encontrada uma mosca no copo do faraó. E o padeiro porque serviu pão com pedras ao faraó. Numa manhã, Yosef entrou na sala deles e viu que eles estavam tristes, desencorajados, e perguntou: "O que está preocupando vocês?" Ele perguntou. Eu tive um sonho estranho essa noite, respondeu o copeiro. Estou perturbado porque não importa o quanto eu pense sobre este sonho, não consigo entender o que é que ele quer dizer. O mesmo aconteceu comigo, disse o padeiro. Também tive um sonho estranho e eu gostaria de saber o significado dele. Então, eles contam um sonho para José.
O copeiro começou. No meu sonho vi 3 ramos de uma videira com uvas maduras. Eu segurava o copo do faraó em minha mão, exprimia o suco destas uvas dentro do copo e entregava o copo ao faraó. Este parece ser um bom sonho, respondeu Yosef. Em 3 dias, a contar de hoje, o faraó chamará você de volta ao palácio e novamente o nomeará como copeiro. Então o padeiro viu que o sonho do copeiro foi uma boa interpretação e contou dele. Eu sonhei que carregava 3 cestos de pão sobre minha cabeça. No cesto mais alto estavam os pães do faraó. Pássaros vinham e mordiscavam os pães deste cesto. Este sonho me parece ruim, explicou Yosef. Em 3 dias, o faraó pendurará você na forca e os pássaros comerão tua carne. É claro que Hashem fez com que as interpretações de Yosef se concretizassem. Hashem fez o copeiro e o padeiro terem estes sonhos por um motivo somente, para que mais tarde Yosef fosse libertado da prisão. 3 dias depois, o faraó comemorou seu aniversário com uma grande festa, como Yosef predissera. Ele ordenou que o copeiro fosse chamado de volta ao palácio e o padeiro enforcado. Antes de o copeiro deixar a prisão, Yosef lhe pediu: quando você voltar ao palácio do faraó, por favor, mencione ao rei que eu estou preso aqui, embora seja inocente. Peça a ele que me liberte. Mas Yosef ainda não merecia ser libertado, e assim Hashem fez com que o copeiro se esquecesse de Yosef por 2 anos mais. Somente então o copeiro se lembrou dele, como veremos na próxima paraxá. Fim da nossa história. Tá gostando de acompanhar as novidades aqui do canal? Não se esquece, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Também curta, comenta, compartilha e assim você dá relevância ao nosso canal. Shalom a todos!